todas. Eu sou a Aline, então, a primeira palestrante que foi apresentada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, para estar aqui com vocês. Dizer que eu estou bastante feliz, já faço parte da Universidade Metodista enquanto docente desde 2014, lá na Faculdade de Teologia. E também tive a alegria de lecionar aqui no curso de Psicologia no ano de 2017, durante 2 semestres. Então, com a alegria que eu estou aqui, agradeço a comissão também organizadora do evento, em especial o professor Renato Alves, que fez o convite pessoalmente, E a proposta dessa fala, quando eu recebi o convite, é de contar um pouco a experiência, Como vocês ouviram, a minha formação é bastante híbrida, Meu primeiro curso foi em teologia, minha primeira graduação, e logo depois disso fiz especialização em filosofia e depois fiz psicologia. Então, pensa numa pessoa de humanas, Então, gosto bastante dessa área e isso tem me levado a fazer reflexões muito múltiplas e complexas dos fenômenos psicossociais, Então, a partir dessa perspectiva, desse entrelaçamento de tantas áreas do conhecimento, eu venho falar um pouco dessa experiência, Como é que a gente trabalha na perspectiva da psicologia, da religião, como que essas coisas se conversam, como que essas coisas não se conversam, como que elas se entrelaçam, como elas se separam. Então, é um pouco isso que eu vou falar para vocês hoje nessa manhã. E aí, eu fiz uma escolha, de escrever um texto, não necessariamente eu vou ler, porque eu sei que fica um pouco chato, enfadonho, mas também para ir organizando um pouco as ideias. E eu pensei de iniciar contando um pouquinho da minha formação, mas não necessariamente a minha formação intelectual, mas a minha formação enquanto sujeito, a minha formação subjetiva na minha história de vida. Então, falar para vocês que desde que eu era muito pequena, eu era aquela criança, eu acho que a maioria das crianças, muito curiosa, muito desejosa de conhecer o mundo, e desde muito pequena atravessada pelas experiências da espiritualidade. Na minha casa tinha um gongá, não sei se vocês já ouviram falar, que é um templo de Umbanda, que era tocado pela minha avó, pela minha mãe e pelos meus tios. E eu, como filha e neta de mulheres muito fortes, estava ali presente na minha primeira infância, essa formação, pela espiritualidade. Então, o imaterial estava ali presente desde muito cedo. Eu lembro que eu não ia em médico quando eu era pequena, porque tudo era rezo e benzimento. Minha avó era benzedeira, então eu não ia no médico, Ela, muitas vezes tomada pelas entidades, ela me benzia e, enfim, tomava todos os direcionamentos em relação à saúde também. E aí, isso tudo para uma criança era algo natural, porque eu nasci lá, mas ao mesmo tempo me causava espanto, e me amedrontava um pouco, porque eu não sabia o que era, era desconhecido. E eu acho que esse medo, esse fascínio diante dessas experiências me levaram a seguir por muitos outros espaços de espiritualidade, buscando tentar entender o que é isso inominável, o que é isso imaterial, como que a gente pensa isso, E guiada por essa curiosidade, E aí eu comecei uma peregrinação por diversos campos sagrados. Então, a Umbanda na minha casa fechou, porque os guias espirituais disseram que a missão estava cumprida. E aí eu fui para o catolicismo, fiz primeira comunhão, então já fui ali direcionada para uma outra compreensão de fé, embora bastante híbrida, não sei quem conhece Umbanda, mas a Umbanda é bastante sincrética, Tem matriz africana, mas misturam símbolos do cristianismo, Depois eu fui para uma igreja chamada Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, conheci o Jorei, que é uma prática de cura energética, e sempre indo para frente das coisas, trabalhando, nesses lugares. Então, na Igreja Messiânica me tornei oficiante, que é alguém que trabalha no templo, nos rituais, e sempre buscando respostas para essas inquietudes infantis desde sempre, E aí, por influência de alguns amigos e também do adoecimento da minha mãe,
eu ouvi dizer que na igreja evangélica aconteciam milagres, né? E aí fui eu lá buscar o milagre da cura da minha mãe e também o milagre de tentar esclarecer as minhas dúvidas que cada vez ficavam maiores, né? E aí eu comecei pelo neopentecostalismo, as igrejas de dom de espíritos. Depois eu cheguei às igrejas protestantes históricas, primeiro a batista, depois a metodista, e sempre envolvida nos ministérios. Na metodista eu fiz parte de todos os ministérios, que são os serviços, os trabalhos que tem dentro das igrejas, né? Fui do Ministério de Dança, Ministério de Louvor, Ministério de Ação Social, de Teatro, Expansão Missionária, e aí eu cheguei na Educação Cristã. E quando eu cheguei na Educação Cristã, eu reconheci a vocação que já vinha exercendo sem saber. Eu aprendi a ensinar, né? E ensinei aprendendo também. E esse foi o rumo da minha formação desde o início. Todos esses discursos religiosos que me circundavam, eles me fundaram e me formaram enquanto sujeito, né? Mas, paradoxalmente, nesses discursos, eu queria encontrar uma resposta exata. Eu queria encontrar uma resposta comprovada. Eu queria encontrar uma resposta válida. E as religiões, elas me davam respostas pela prática da fé. E eu ainda estava insatisfeita com essas respostas provisórias, né? E aí, com essa inquietude toda, meu trabalho dentro da igreja metodista, eu fui levada ao ministério pastoral, enquanto vocação do cuidado e do ensino às pessoas. E isso me levou à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Já no primeiro ano do curso, eu fiquei deslumbrada pelos meus mestres, e aí eu percebi que eu tinha paixão pelo conhecimento, de fato. E aí eu percebi que já não me interessava tanto ter essas respostas, né, quando eu chego na universidade, mas me interessava perguntar cada vez mais e mais e mais, e deixar essas perguntas sempre provisórias, né? E aí eu entendi que, de fato, a minha vocação estava confirmada de aprender, ensinar e ensinar para libertar, e então eu quis ser professora, né? E aí, já na teologia, já teóloga, eu me pós-graduei em filosofia, como eu falei, me tornei professora da Faculdade de Teologia, onde eu me formei, aqui, no Rio de Ramos, né? E lá eu estou há 10 anos. E depois eu me graduei em psicologia também, aqui perto, né, na Fundação Santo André. Eu acho que a maioria de vocês conhece essa faculdade, né? E eu converti também essa vocação que eu sentia para o cuidado pastoral para uma vocação de escuta e acolhimento de sofrimentos diversos. E no ano seguinte, a minha formação, eu já estava aqui na Metodista dando aula no curso de psicologia, né? Então isso foi muito legal também, por poder proporcionar que eu ensinasse não só na teologia, mas também na psicologia, e pudesse ensinar novas pessoas também a escutar, acolher e fazer perguntas, né? E aí, por fim, eu deixei então de encontrar, né, buscar encontrar essa resposta última, a resposta final, uma resposta definitiva, a verdade verdadeira sobre o mundo, deuses, deusas, vida, morte, injustiças, calamidades. E aí eu voltei meu olhar para compreender o que são as pessoas, as suas narrativas e a formação das suas subjetividades, sempre provisórias e em transformação, assim como a minha própria, né? Marcada por rupturas e aglomerações também de discursos. E aí, pensando nisso, me veio a pergunta: o que é, então, a subjetividade? O que é um sujeito? O que forma um sujeito? E aí, estudando filosofia e psicologia, eu conheci um cara, que eu não sei se vocês conhecem, é um careca francês chamado Michel Foucault, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, né? E esse cara deu muitas contribuições para o pensamento filosófico contemporâneo, né? E entre tantas coisas que ele pesquisou, né, buscou investigar como que nós nos tornamos aquilo que nós somos, né? Não é uma pergunta muito original, porque é uma pergunta que está posta desde sempre na história do pensamento, né, filosófico, a história da humanidade como um todo, desde que o mundo é mundo. É uma pergunta que está presente desde os pré-socráticos, lá no comecinho da história da filosofia, e segue até os dias de hoje, tendo respostas provisórias, como eu disse, mas muitas vezes até discrepantes a respeito de como um sujeito se torna um sujeito, né? E aí, no século XX, que é o século onde o Foucault começa a trazer essas contribuições, muitos pesquisadores ampliaram, né, essa compreensão
do que é a noção de sujeito e o que é a noção de conhecimento. E para o Foucault era evidente que a gente só pode dizer o que é um ser humano a partir daquilo que o constitui, aquilo que é a sua estrutura, aquilo que é a sua base, aquilo que vem antes dele, que o precede. E aí, né, o Foucault vai se interessar a entender quais são as condições de possibilidade do conhecimento que constituem essa subjetividade. E aí, nesse caminho, né, Foucault, falando de uma forma muito sintética, porque a obra do Foucault ela é gigantesca, né? A gente pode dizer que o Foucault vai buscar estudar as coisas para entender como que as verdades estabelecidas, os discursos, né, e os saberes formam uma história da humanidade. Vai estudar também o exercício de uns sobre os outros na produção e manutenção dessas verdades, que são o estudo sobre as relações de poder. E, além disso, ele vai estudar, como eu disse, a questão da subjetividade, que são as condições de possibilidade de resistência e ou submissão dos sujeitos diante dessas forças de saber e poder. E aí, diante de todos esses estudos que o Foucault realiza na longa produção dele, desde a história da loucura, que provavelmente vocês já ouviram falar aqui no curso, ou irão ouvir, né? A história da prisão, até a história da sexualidade, agora do meio para o final da minha fala, eu quero destacar algo muito particular que aparece no Foucault e que me interessa bastante nas minhas pesquisas também, que é a importância dos discursos que circulam como verdade, como sendo o estatuto de verdade, como verdadeiros e produzem, assim, subjetividades a partir dessa disseminação de verdades. E entre esses diversos discursos que circulam no tecido social, quero distinguir dois que são o tema dessa mesa de hoje, que é o discurso religioso e o discurso científico, mais especificamente a ciência psicológica, que marca também, como eu contei para vocês, a minha formação intelectual e subjetiva, né? E esses dois discursos, né, gente, muitas vezes são colocados em oposição, naquele binômio fé versus razão, né? E até muitas vezes em conflito esses discursos. Mas, como Foucault também pensa, eles estão entrelaçados e misturados desde o início do pensamento filosófico, desde o início da história da humanidade. E já, como eu citei nos chamados pré-socráticos, nós encontramos a preocupação de definir a relação do homem com o mundo através da percepção, e já tem uma oposição entre aqueles que acreditam que é a ideia que forma o mundo e aqueles que acreditam que é a matéria que forma o mundo. Então, é uma oposição entre os materialistas e os idealistas, né, que já indica desde o começo uma dicotomia entre corpo e alma e que pode depois ser pensada uma dicotomia entre fé e razão, né? Depois, passando pelos socráticos, né, pelos Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os clássicos, os temas continuam colocados em oposição até que essa tensão fica mais forte, chegando ao período medieval. Como todos sabem, na Idade Média, a hegemonia intelectual da produção intelectual era da Igreja Católica, né? Então, vocês já devem ter estudado a Idade Média em algum momento da vida de vocês, né? E o pensamento filosófico nessa época, os expoentes eram os clérigos, e temos dois principais, São Tomás de Aquino e Agostinho. Não sei se vocês já ouviram falar deles também. E eles buscam, nesse período, sistematizar o pensamento da fé, a teologia, a partir da filosofia de Platão e Aristóteles. Então, nós vamos vendo aí um diálogo, né, entre a razão filosófica e o discurso religioso, o discurso da fé. Mas aí chega na modernidade, e aí a gente tem as especializações do conhecimento, onde se afirma categoricamente a distinção e oposição entre ciência e fé. E aí tem o famoso Descartes, que vocês conhecem certamente também, penso, logo existo, essa frase dele, né, famosa. E essas noções que ele vai estudar vão postular de fato a separação entre a mente e o corpo, dizendo que nós, seres humanos, somos constituídos por uma parte pensante, né, a res cogitans, e por uma parte material, que é a res extensa. E o corpo sem pensamento é apenas uma máquina. E aí, a partir disso, do advento da ciência moderna,
há várias especializações do conhecimento por meio de diversos métodos científicos de verificação que inauguram as metodologias científicas, né? E aí, pensando na psicologia enquanto ciência independente, né, lá mais ou menos no meados do século XIX, os temas da psicologia que já eram estudados desde os pré-socráticos, os clássicos, por filósofos, passam a ser estudados pelas áreas da ciência. Fisiologia, neurofisiologia, neuroanatomia. E aí, busca-se compreender os mecanismos e funcionamentos do cérebro com o advento das máquinas, a máquina do pensamento humano, o cérebro, né? E aí a psicologia se torna uma ciência independente. Certamente vocês também já ouviram falar do William Wundt, em 1879, quando ele cria lá o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha, né? E considerado o pai da psicologia moderna, científica, etc., né? Mas, enfim, estou fazendo toda essa digressão histórica, né? Bem inspirada no Foucault, que o Foucault faz bastante isso, ele vai escavando a história para ir mostrando como que os discursos vão acontecendo, né? Para dizer para vocês que, apesar do advento da ciência e as hiperespecializações do conhecimento, o discurso religioso, a religião não desapareceu, né? Pelo contrário, ela a cada dia tem ficado mais forte e plural, né, em suas especificidades, né? E aí o discurso religioso, compreendido como um conjunto de práticas e saberes, que está presente desde o início da história do pensamento humano, não é superado, né, a partir do discurso científico do século XIX, mas ele é modificado e incorporado, gerando flexões, desdobramentos em diversas outras formas de conhecer o mundo e a si mesmo. E aí a gente pode pensar o seguinte: é possível, por exemplo, que haja uma abordagem a partir do discurso científico, com seus métodos e rigor, das diversas práticas e compreensões das religiosidades, no mundo antigo, no mundo moderno e no mundo contemporâneo. Também, de forma similar, a religião tem feito atravessamentos no discurso científico, de alguma forma criando compreensões críticas, muitas vezes refutando, outras vezes reafirmando a ciência, em diversas acepções e tensões. Mas eu quero enfatizar aqui para vocês, entretanto, que apesar de serem discursos que se entrelaçam no campo social, enquanto objeto e natureza discursiva, eles são extremamente distintos. É possível tomar religião de forma científica, como, por exemplo, as pesquisas conduzidas em nível de pós-graduação na própria Universidade Metodista, que a colega Viviane se forma lá, inclusive está se formando no programa de Ciências da Religião, em nível de mestrado e doutorado. E é possível também a religião utilizar métodos científicos dentro da sua área de atuação para fortalecer a compreensão e prática da fé, como os medievais fizeram, né? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, na produção das subjetividades, esses campos discursivos estão sempre em tensão, estão sempre convergindo, mas também separando-se, juntando-se de uma forma muito misturada e sem distinções muito claras. Porém, é necessário que se entenda que, enquanto área de conhecimento e prática profissional, uma distinção primordial entre esses campos de atuação precisa ser feita. A religião, ela não se pratica em instituições científicas e a ciência não valida ou refuta o discurso religioso dentro das instituições de fé. Nesse sentido, é importante reforçar aqui, diante desse auditório, em que estão pessoas se formando, e formadores e formadoras também, em uma instituição científica, que é a universidade, que o exercício da psicologia, em especial, deve ser laico em sua forma mais radical. No Código de Ética Profissional da Edopsicólogo, temos muitos exemplos que indicam a necessidade ética da laicidade. Nós lemos na nota técnica Laicidade e Psicologia, posicionamento do sistema Conselhos de Psicologia para a questão da psicologia, religião e espiritualidade, de maio de 2013, o seguinte, vou ler para vocês, abre aspas, artigo 11. Reconhecemos a importância da religião, da religiosidade e da espiritualidade na constituição de subjetividades, particularmente num país com as especificidades do Brasil. Neste sentido, compreendemos que tanto a religião quanto a psicologia
transitam num campo comum, qual seja o da produção de subjetividades, entendendo ser fundamental o estabelecimento de um diálogo entre esses conhecimentos. Este fator requer da psicologia toda cautela para que seus conhecimentos, fundamentados na laicidade da ciência, não se confundam com os conhecimentos dogmáticos da religião. Fecha aspas. Na nossa Constituição Federal também, tão açoitada recentemente, a gente lê no artigo 5º, eu imagino que todos conhecem, a respeito da laicidade do Estado e da importância da liberdade religiosa. Na nossa prática, enquanto psicólogas e psicólogos, nós temos que lutar para garantir esse direito, essa garantia fundamental desse e de outros direitos. E exatamente por isso é importante nós promovermos uma psicologia laica, para que toda a liberdade religiosa seja acolhida, sem dogmatismos e sem proselitismos. O que é o proselitismo? Usar o saber psicológico para alcançar conversão para essa ou aquela prática de fé. Então, portanto, existem psicólogos e psicólogas budistas, existem psicólogas e psicólogos candomblecistas, existem psicólogas e psicólogos evangélicos, psicólogas e psicólogos ateístas, psicólogos e psicólogas messiânicas, mas só há uma ciência psicológica, laica e livre de dogmas. Então, isso não impede que haja diálogo e colaboração entre as duas áreas do conhecimento. Como eu quis contar para vocês, a minha experiência pessoal e profissional é testemunha disso, Enquanto psicanalista na clínica, enquanto professora de psicologia e de teologia, eu busco manter uma abordagem científica e ética diante desses campos de produção do conhecimento. Mas, de forma mais ampla e inspirada na compreensão que eu apresentei para vocês do Foucault, no campo da produção da subjetividade está tudo muito junto e misturado. Mas no campo da produção do conhecimento e, sobretudo, da ética, o diálogo é possível, é desejável, desde que o respeito às liberdades esteja garantido enquanto direito inalienável. Agora, como que a gente lida com as contradições e tensões existentes dentro de cada um de nós, com as nossas crises existenciais e coisas nesse sentido, com rupturas, modificações que acontecem conosco quando nós conhecemos novas coisas, encontramos novas verdades, ainda que elas não sejam absolutas e provisórias, mas vamos nos modificando à medida que conhecemos as coisas, Essa é uma tarefa única e exclusivamente individual e que nós, recomendo, devemos fazer um trabalho profundo dentro das nossas análises e das nossas terapias, E isso eu tenho feito ao longo do tempo também na minha formação. Mas isso também é um assunto para outro momento e eu agradeço a minha fala aqui. Muito obrigada. Bom dia, gente. Não preciso ficar assustado de alguém chegando de vestidão e falar que é pastora da Assembleia de Deus. Eu falo, eu vim pro culto, não sabia. Vestido só tem a ver com o frio de São Paulo mesmo. É bom ouvir a Aline falando sobre isso. Quero agradecer ao professor Renato. Nós tivemos uma conversa muito boa. Acho que a gente tinha que ter gravado aquela conversa. Acho que tem conversas assim que a gente tem no privado, completamente despretensiosa, que se a gente guardasse e ouvisse depois seria maravilhoso. Foi esse nosso encontro virtual, antes de estar aqui. E a Aline é esse pacote de pastora, professora de teologia, psicóloga, psicanalista, esse encontro de algumas coisas, filósofa. E quando a gente começou a conversar justamente sobre isso, que nós pensávamos em como falar sobre psicologia, religião e experiência. A gente até conversou também que seria importante falar depois, porque apesar de falar sobre experiência e violência de gênero, nós estamos diante de algo diferente na última década, pelo menos. Então, se a gente for pensar em Weber, a minha formação atual é no programa de doutorado da UF, em Ciências Sociais e não em Ciências da Religião. O mestrado foi em Ciências da Religião, agora eu estou em Ciências Sociais, a minha formação também é bem misturada. Eu venho de Teologia, História, Psicanálise, Ciência da Religião e agora é Ciências Sociais. Tudo tentando entender
o que eu, como evangélica desde 5 anos de idade, contribuí para as violências sociais que acontecem o tempo inteiro. Os terreiros que começavam a ser destruídos, e quando eu vim estudar linguagens aqui na Metodista, eu pensava como que a violência contra a mulher pode ter uma estrutura religiosa, como que a destruição dos terreiros no Rio de Janeiro, no Complexo de Israel, pode ter uma estrutura religiosa. Qual é a minha parte nisso? O que eu estou ajudando a construir nesse contexto de violência? Para pensar tudo isso, primeiro a gente começa a encontrar algumas questões meio difíceis dentro da própria academia, porque a religião foi colocada de escanteio nas últimas décadas. Não vou dizer que a culpa é toda de Weber, né? Talvez não seja, mas assim, acho que a gente foi jogando a religião para escanteio, dizendo quanto mais a gente for civilizado, quanto mais a gente for desenvolvido, quanto mais a gente for racionalizado, menos a gente terá expressões de fé, principalmente de uma fé mística. Dessa fé com movimentos mais espirituais e de uma expressão até mais corporal, se a gente for pensar numa perspectiva antropológica. Desconsiderando que o sujeito tem as suas constituições e surpreendendo nos últimos anos com o crescimento absurdo do movimento evangélico no país e como esse crescimento absurdo do movimento evangélico no país foi também atravessando outras religiosidades. Então, quando um movimento cresce, ele acaba influenciando outras religiosidades. Foi assim com o catolicismo, desde a nossa Constituição, com esse país que se conhece, e eu não quero dizer que esse país foi fundado descoberto, né? Nós sabemos que ele já existia antes, e a nossa história é muito bonita, mas desde esse país que foi catequizado e colonizado, nós já conhecemos como que a religião vai entrando em todas as esferas. Pensar religião, pensar sociedade, experiência, para pensar a violência, é algo que acabou me atravessando antes e depois do período que eu quero compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui sobre experiências religiosas e violência de gênero, e esse pensamento que eu quero dividir não tem muita relação com a minha pesquisa de mestrado, mas ela tem relação direta com a minha vida, com a minha experiência pessoal e também com a minha formação que se deu depois dessa experiência que eu vivi. Quando a gente fala de dogma, quando a gente fala do artigo 11, que a Aline leu, de separar a questão da razão do dogma, e até a prática clínica da razão e do dogma, a gente precisa pensar que antes do dogma existe a experiência. O dogma, para se tornar dogma, é porque houve uma experiência para que ela fosse sistematizada. Então, o dogma precisa ser, como trouxe a Aline, tratado com esse distanciamento e com esse cuidado das desassociações, mas a experiência compõe a subjetividade. E ela compõe a subjetividade dos dois que estão ali participando desse encontro, que acontece na clínica, fora da clínica, nas experiências que a gente tem, nas relações que a gente constitui. Pensando nesse sentido, e pensando como mulher e como pastora, e como uma mulher que viveu violência doméstica há 14 anos num casamento evangélico, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, clinicamente, inclusive, para compreender como que a religião violenta as mulheres. E aí eu pensei que fosse só a religião, mas estudando como a religião violenta as mulheres, eu entendi que ela está atravessada e atravessa a cultura por algo que é anterior a ela. Então, rapidinho aqui, a gente vai passar só para poder contextualizar isso que eu já disse, são só algumas imagens, não vai ter texto. O patriarcado, a cultura e a religião, apesar deles estarem completamente entrelaçados, a gente não saber quando começa um e onde termina o outro. E aqui também, quem quiser trocar patriarcado por dominação masculina, tá tudo bem, tá, gente? Porque tem aí uma discussão sobre se é patriarcado, se é dominação masculina, até onde é patriarcado e até onde começa a dominação masculina, esse conceito muda. Mas como eu quero voltar lá atrás mesmo e pensar no texto bíblico, porque é aquilo que atravessa, se a gente for pensar em quantidade de evangélicos hoje no país, a gente tem uma expressão evangélica muito forte, e uma expressão evangélica muito forte para além das instituições, como a gente estava conversando agora mais cedo, ela vai atravessando e formando toda a cultura, já com essa leitura mais pentecostalizada. O texto bíblico, ele nasce, ele é gerado já numa cultura patriarcal, porque às vezes a gente costuma pensar que a Bíblia é patriarcal, e eu não estou aqui para defender a Bíblia não, tá, gente? A Bíblia é patriarcal.
O que eu quero dizer é que o patriarcado é anterior ao texto bíblico. Então, a Bíblia, o texto bíblico, o Antigo Testamento, já é um texto que é construído, que é resultado de uma sociedade que é patriarcal. Quando a gente vai olhar para a perspectiva que se tem da mulher divina, sagrada, né, quando a gente vê reprodução da vulva, reprodução de órgãos reprodutores femininos em alguns lugares de convivência comum, há muitos séculos atrás, a gente pensa, então a mulher aqui era divinizada, a mulher aqui era adorada, a mulher aqui era uma deusa, e aqui quem estuda teologia vai entender que as mulheres estavam nesse lugar de divinização muito forte, até que a percepção masculina de gerar vida, de quantas vezes ele pode engravidar uma mulher e quantas vezes uma mulher pode engravidar por ano, vai mudando essa constituição, formando capitalismo, formando conceito de família, formando conceito de sociedade, formando o conceito de propriedade. Quando a gente pensa nesse patriarcado e que o texto bíblico surge a partir daí, a gente entende que esse texto bíblico, todo constituído a partir de uma cultura patriarcal, ele ajuda a reproduzir e a construir novas sociedades patriarcais. Não é fácil se livrar disso. Eu acho que quem é crente, quem já tentou ser crente, quem já foi crente, não aguentou ser crente e desistiu de ser crente, ou quem é crente, mas não está na igreja, já teve as suas crises com esse texto. E aí, quando a gente pensa nessas crises, a gente fala, tá, a gente precisa resolver isso, então eu vou sair da igreja porque ali é um lugar de violência. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não vou aqui contar tudo, obviamente, mas depois de viver violência doméstica por 14 anos, eu resolvi, depois de muito tempo, aí quando eu descobri uma traição, eu falei, agora eu posso me separar, porque a Bíblia diz que se for para adultério pode, né? E desse jeito, pode rir, não tem problema. Porque é isso, né? Então você está dentro de um contexto religioso, você tem essas amarras significantes que vão dizendo para você, você pode se separar desde que seja por adultério, ou seja, por violência doméstica, você não pode. E aí eu passei 14 anos orando, sendo uma mulher sábia, que edifica a sua casa, todos aqueles versículos estruturantes que muitos de nós conhecemos, sendo essa mulher sábia que edifica a casa, que tenta converter o marido, que já era crente na verdade, mas aí, na verdade eu tentava converter ele porque ele era crente, mas não tinha se convertido, não tem essa coisa, ele não aceitou Jesus, mas não é crente de verdade, a gente tenta converter ele. Então eram muitos jejuns, muitas orações, muitas campanhas para que Deus repreendesse aquele demônio, para que ele fosse liberto, para que Deus me desse vitória, para que Deus salvasse meu casamento, porque também tem uma estrutura cultural que diz que uma mulher separada não é tão bem aceita assim, mas ainda uma mulher separada dentro da igreja. Todo esse contexto faz com que eu fique durante 14 anos entendendo que é importante que eu ore para que ele seja convertido, transformado e pare de me agredir. Isso não acontece nunca. Eu descubro uma traição e eu me sinto livre para me divorciar, mas eu decido não me divorciar, porque eu entendo que, na verdade, se Deus revelou aquela traição para mim, é porque, de repente, aquele fosse o gancho para ele ser liberto, né? Então, agora ele vai se arrepender e a brecha que tinha que ir para o diabo operar vai sair. E, obviamente, que isso não aconteceu, né? Eu perdoei a traição, nós continuamos casados por mais 1 ano e 8 meses, e nesse 1 ano e 8 meses as violências pioraram muito. As últimas violências que eu sofri foram estupros dentro do relacionamento. Uma delas ocasionou uma lesão que eu tenho na coluna, uma cirurgia que eu fiz na coluna. Por conta dessa lesão, de perder o movimento direito do corpo, do lado direito do corpo. E ali, quando eu percebi que eu ia morrer se eu continuasse naquela relação, eu resolvi me separar e pedir ajuda. Até então ninguém sabia, o pastor não sabia, as irmãs da igreja não sabiam, porque tem isso também. A gente costuma dizer, se a mulher está apanhando na igreja, o pastor sabe, muitas vezes o pastor não sabe nem o que fazer. E às vezes, na verdade, não sabe o que fazer porque não sabe mesmo o que fazer. Né? Eu mesma reproduzia a violência de dizer para a mulher, vamos orar para que Deus liberte seu marido, vamos orar para que seu marido pare de te bater, vamos orar para que seu marido pare de beber. Eu mesma fazia isso, e quando eu compreendi que aquilo não estava dando certo nem para mim, eu resolvi pedir socorro. Pedi socorro para minha família, toda evangélica da Assembleia de Deus, que disse, Deus odeia o divórcio, a gente odeia também. A gente não apoia o seu divórcio. Conversei na igreja, pedi ajuda, fui expulsa da igreja porque resolvi me divorciar. Esses eixos de violência que a gente vai sofrendo, vai empurrando a gente para um lugar que a gente pensa, vou sair daqui e vou pedir ajuda fora da igreja, vou pedir ajuda fora desse contexto religioso.
Só que quando a gente chega fora desse contexto religioso, a gente não percebe o quanto o contexto religioso está na cultura. A cultura está no contexto religioso, o contexto religioso está na cultura. Quando eu começo a pedir ajuda para pessoas muito próximas, essas pessoas muito próximas dizem: olha, você é melhor voltar para o seu marido, você tem 2 filhas, vai ser muito difícil viver sozinha. Tudo isso que a gente já sabe que acontece muito, né, o tempo inteiro. Minha mãe dizia: sua avó foi divorciada, sua bisavó foi divorciada, sua tataravó foi divorciada, eu não me divorciei para acabar com a maldição hereditária aqui, e você divorciando vai voltar tudo. Então ainda tinha questão da maldição hereditária. Todos esses eixos de violência que a gente tenta se libertar quando sai do ambiente religioso, eu encontrei novamente na clínica terapêutica. Porque quando eu chegava na clínica, muitas vezes na procura de ser acolhida, ouvida, escutada e conduzida também, né, numa compreensão de tudo aquilo, por que ter ficado tanto tempo naquela relação, por que ter demorado tanto para pedir ajuda, por que buscar na igreja, se eu sabia que na igreja era um lugar de estruturas de violência, por que eu fui buscar na igreja ajuda a ponto de ser... Eu era a primeira vice-presidente da igreja, fui expulsa, né, a ponto de você ser expulsa num lugar que você prega, ensina, coordena departamento de educação, de missões, de mulheres, de jovens, e fala: não, você vai se divorciar, tchau, tá expulsa. E quando eu chego na clínica, a minha experiência é das piores. Eu vou para a clínica escondida, porque quem faz terapia e toma remédio nesse contexto é endemoniado, enfim, né? E aí eu vou escondida para a clínica pedir ajuda, e eu percebo que na clínica eu começo a viver outras violências. Ali eu resolvi estudar psicanálise, porque eu não conseguia entender por que aquelas pessoas me violentavam tanto usando a psicanálise. Eu achava que eu tinha um absurdo. Depois eu entendi o porquê, porque quando você pensa numa ortodoxia, você fica muito preso, né? E você não reinterpreta, você não atualiza, você não entende que o contexto ele se move junto com as subjetividades. E essas violências todas foram acontecendo entre homens e mulheres, entre diversas abordagens da área da psicologia e da psicanálise. E nesse momento eu percebi que eu precisava de uma outra ajuda que viesse a me fazer sentir ouvida e me ajudasse a entender que todas aquelas violências que eu tinha sofrido desde a infância, elas não tinham sido totalmente ou integralmente responsabilidade individual. E aqui eu falo porque quando chegava num atendimento, eu trazia, eu sofri um abuso por um parente próximo da família com 10 anos. Com 12, no ensino médio, na verdade agora no ensino médio, eu estava indo para a escola e um rapaz ejaculou na minha bermuda dentro do ônibus. Eu me casei, tive um relacionamento, e no final do casamento, quando eu disse que não queria mais ficar casada, ele me violentava sexualmente. Eu peguei uma carona uma vez com um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, e esse cara tentou me violentar dentro do carro. E aí quando você chega numa clínica, a pessoa fala: peraí, tem uma repetição aí. E essa coisa de ter uma repetição aí me violentava profundamente. E como me violentava, fala: é resistência, você tá resistente. Era resistência. Caramba, minha gente. Tá combinado. E é claro que a gente entende que tem as relações, que nas relações as questões se desenvolvem, a gente vai se aplicar e se implicar e se olhar, mas quando você olha uma criança de 10 anos, quando você olha uma mulher dentro do ônibus, quando você olha uma mulher sendo violentada por um homem na rua. Eu trabalhei na CA durante uns anos, eu lembro um dia eu estava voltando do trabalho, era, 10 e pouca da noite, período de final de ano, estava voltando, peguei a calçada, o rapaz veio na minha direção, colocou a mão no meu seio e me empurrou assim na parede. E aí veio um ônibus, jogou o farol assim em cima e ele ficou constrangido e saiu. E aí eu comecei a pensar e olhar para mim e tentar buscar em mim essas repetições que estavam acontecendo, o que tinha em mim. E chegou num determinado momento que eu pensei: existe realmente essa repetição? Mas essa repetição é social. Essa repetição é estrutural. Antes dela afetar as nossas relações, a nossa subjetividade, e ela se implicar em algumas repetições nas nossas relações, essa repetição existe para além delas, e para além de mim, e para além de nós. E os nossos acompanhamentos e a nossa clínica, muitas vezes não se ocupa dessa lente para entender que as pessoas que entram, ela foi violentada pelo marido, pela igreja, pela família, pela delegacia da mulher, e ela vai ser violentada na clínica. Com uma reprodução estrutural que não se coloca em questão, porque ela não constitui
talvez não conscientemente, outras subjetividades. Então, por que nós não olhamos para isso? Por que nós não tomamos dessa lente para acolher alguém sem pensar, eu preciso fazer com que ela se implique nisso? Antes disso, né? Antes de pensar que alguém precisa se implicar em algo, de que contexto essa pessoa vem, seja racial, como foi falado pela manhã, seja de gênero, seja de religião. E aí eu quero passar aqui umas imagens bem rápidas para a gente poder pensar. Aqui é uma mulher falando, né? E aí, com essas imagens, eu quero lembrar aqui de alguns versículos, como a mulher deve ficar calada na igreja porque não lhes é permitido falar. É um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e ele diz, a mulher tem que ficar calada na igreja, não é permitido falar. E aí há um consenso comum que agora as mulheres podem falar, desde que sejam autorizadas pelos homens. Elas até podem, desde que o presidente seja um homem, desde que o titular seja um homem, desde que tenha uma autorização prévia. Algumas igrejas, como a igreja presbiteriana, por exemplo, a mulher não pode falar em nenhuma hipótese. Para que ela fale, tem que ter faltado todas as pessoas que poderiam falar. Tem um conselho de 7 pessoas para autorizar ela a falar. Se tem um conselho de 7 pessoas, vai ter alguém falando e ela vai falar. Não é mesmo? Então ela não vai falar de qualquer jeito. Dentro do movimento pentecostal é diferente, porque entende-se que o Espírito desceu sobre toda a carne. Então na mulher tem sim a descida do Espírito Santo e ela pode falar. Mas essas reproduções de violência são tão intrínsecas que eu entendi que eu não sofria violência no contexto religioso. Porque eu era pastora, porque eu ensinava, porque eu pregava, porque eu liderava, porque eu estava à frente de alguns contextos, mas foi só eu dizer, vou me divorciar porque eu estou sofrendo violência doméstica. Você está expulsa da igreja. Me dar conta de que essas violências estavam tanto no ambiente religioso, quanto na cultura, quanto na clínica, quanto na formação acadêmica, foi desesperador. E aí pode passar? Aqui ainda é sobre mulher falar na igreja, todos os degraus que a gente precisa passar. Aqui é sobre a perspectiva do casamento, eu acho que fica muito claro ali, a Valesca Casanello fala muito sobre isso, mas pensar que lugar é esse que a gente assume quando casa. Então a gente entende que a mulher, quando casa, vai assumir um determinado lugar. Isso é construído por algumas questões sociais, também pela questão, se for pensar na questão da sexualidade, também pela pornografia, que é uma questão não tão contemporânea assim. Mas aqui pensar no papel da mulher bíblica. E aqui eu não estou, aspas, tá, gente? Papel da mulher bíblica, muitas aspas, tá? Não é uma fala minha. Então, o papel da mulher bíblica qual seria? Se a mulher que casa de branco, pura, de véu, grinalda e que assume em seguida o seu lugar como dona de casa, eficiente, que lava, passa, cozinha e tem filhos. Pode passar. Aqui é muito interessante que essa imagem ela foi usada no seminário de família que eu participei. E essa imagem foi utilizada para dizer que o homem é o cabeça da mulher. No seminário de família, na igreja. A cabeça da mulher está onde? Eles usaram para defender, tá, gente? Não era isso, positivo, exatamente. A cabeça da mulher está no domínio do homem, a força do homem, o poder do homem, a sabedoria do homem. Pode passar. Esse também foi utilizado nesse mesmo seminário de mulheres, para dizer que nós estamos escolhendo trabalhar, quando na verdade nós devíamos estar focadas nas nossas atividades domésticas. Então a mulher ali está muito atrapalhada e atarefada porque ela escolheu ser professora. Se ela não tivesse um trabalho secular, se ela estivesse cuidando da casa, ela não estaria vivendo essas violências e esse cansaço. E as mulheres estão... e aí trazem estatísticas sobre depressão em mulheres, como ter crescido. Aí vai falando de suicídio, vai falando de outras questões, acionando essas pesquisas para validar o discurso de que a mulher está sobrecarregada, porque ela escolheu sair do espaço privado e ocupar o espaço público. Pode passar. Essa imagem ela foi usada na mesma igreja no encontro de homens. E tem uma coisa boa aqui, né? Na verdade, eles estavam dizendo que a mulher não pode ser medida pela roupa que ela veste. Apesar dessa imagem estar relacionada à violência que ela sofre,
eles usaram essa imagem para dizer que a mulher não pode ser medida. Acho que eles entenderam aquilo como uma fita métrica, né? E aí eles usaram para dizer que a mulher não pode ser medida pela roupa que ela veste. Então eu quis trazer aqui como que essas imagens têm sido lidas no ambiente religioso. Pode passar. Aqui eu trouxe 2 frasezinhas de Vinícius de Moraes para a gente entender que a Bíblia é muito estruturante nas nossas violências, talvez para além daquilo que a gente imagina. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Não é o apóstolo Paulo. Não foi ele. Pode passar. Não, a da estética ali, volta um pouquinho. A da estética ali, enfim, né? Olha a pessoa que tá falando isso. Tá, gente, não vou comentar. Essa daqui, que é de Nelson Rodrigues, e esses são os caras que conheciam de mulheres, né, há pouco tempo, né? Nossa, os caras que conhecem de mulher, que escrevem sobre mulher. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. As neuróticas reais. Essas reproduções, as feministas querem reduzir a mulher a um macho mal acabado. Porque toda percepção do feminino passa pela percepção do masculino. Né? Por isso que quando alguém vai preso, por exemplo, Gabriel Monteiro, que foi preso agora essa semana, a piada que surge é: vai virar mulherzinho. Questão do estereótipo da mulher, que é esse lugar do macho mal acabado. O homem nasce bom, decorrer da vida, a mulher corrompe, essa coisa da mulher que está nesse lugar de persuasão, de manipulação. Quando a gente olha Nelson Rodrigues, quando a gente olha Vinícius de Moraes, quando a gente começa a ouvir as músicas, e eu não trouxe música porque ia demorar muito, mas quando a gente começa a ouvir as músicas, desde 3 décadas, até as músicas mais recentes, e aí elas vão se atualizando. Se a gente for ouvir funk, por exemplo, eu trabalho na favela, no Complexo de Israel, então eu ouço funk o tempo inteiro, as reproduções desse lugar da mulher estereotipado como bicho, como cachorra, como um outro animal qualquer, ou como inferior, ou como de dominação, ou como do sexo violento, ele está atualizada, né? Essa linguagem violenta, ela sai do lugar do pornô e ela vai para as músicas de funk, e para os proibidões que eles chamam, mas a gente também tem música violenta no pagode, por exemplo. Então a gente tem muitas reproduções que eu não vou reproduzir porque eu não daria tempo. Pode passar para a gente terminar. Essa frase, que a violência contra a mulher começa na infância, ela vem muito forte para mim nesse período de transição, de quando eu estava saindo da igreja e procurando um tratamento. Eu pensei, bom, isso tudo começou na infância, eu preciso encontrar qual é o caminho disso, buscar o fio de volta para saber onde que isso começa e onde que isso termina. Nesse processo de violências, inclusive nos consultórios, inclusive nas abordagens que eu fui passando, eu falei, preciso encontrar uma abordagem fenomenológica, existencial, para que dê conta de mim, porque nada disso está dando conta. E eu comecei a procurar igual uma louca e acabei encontrando um psicólogo que hoje a gente vai casar, dia 25 de novembro, mas ele não foi meu psicólogo, gente, tá? Só vocês saberem. Acabei encontrando, mas ele era bonito, interessante, falei, não vou fazer terapia com ele de jeito nenhum, porque eu não vou perder essa oportunidade, então a gente casa agora dia 25, mas ele é fenomenológico existencial, e a gente começou a conversar muito sobre a formação psicológica, formação na academia, e ele disse, eu nunca ouvi falar sobre violência contra a mulher na faculdade. Ele disse, eu atendo pessoas aqui na clínica e eu nunca tinha me tomado dessa lente que você está me apresentando agora. Cara, você está falando de uma coisa que tem uma cliente que eu tenho que estava vivendo isso e eu não tinha identificado. Estava passando por isso e eu não tinha alcançado. Quando eu comecei a ouvi-lo dizer sobre isso, eu falei, eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais carinho. Antes disso, nós elaboramos, e eu fundei em 2017 o IRUA, que é um coletivo que atende meninas e mulheres vítimas de violência doméstica e violência familiar. E nesse contexto do IRUA, pode passar, né? Eu estou terminando. Nesse contexto do IRUA, quase 85% das mulheres que nós atendemos hoje são mulheres evangélicas. E 73% dos agressores também são evangélicos.
olhar para esse lugar da violência contra a mulher, conversando com a religião, conversando com esse contexto religioso, para além do religioso cultural, mas entendendo que dentro do ambiente religioso tem umas amarras, tem umas constituições que nos definem de forma tão estrutural, como a gente sabe, que se tirar pode desarmar tudo, pode desabar tudo, mas o que dá para manter? Como dá para continuar a ser crente? Como dá para continuar sendo pastora? Como dá para continuar falando da Bíblia? Como dá para continuar pregando? Como dá para continuar ensinando? Como dá para continuar articulando um lugar que recebe mulheres vítimas de violência e ainda assim dizer que há libertação, que há possibilidades, que há outras saídas, que há outros caminhos, e ajudar essas mulheres a enfrentarem um caminho que eu tive muita dificuldade de enfrentar por não conseguir encontrar muitas ajudas. O Iwan vem nesse contexto, pode passar. E hoje nós trabalhamos com esse desenvolvimento de afeto-processo, que é de acolhimento e acompanhamento. Então nós entendemos que seria necessário um acolhimento espiritual. Então tem hoje uma monja budista que participa do acolhimento espiritual, duas jovens católicas que participam também do acolhimento, e tem algumas evangélicas, tanto mais históricas quanto mais pentecostais, que participam desse acolhimento. E depois esse acolhimento e acompanhamento terapêutico de voluntárias que já participaram, já passaram por alguma formação, por alguma leitura, para que se ocupem dessa lente, para não violentar a mulher de novo no processo terapêutico. É uma preocupação que nós temos, às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, como é comum da nossa existência. A gente vai acertar e a gente vai errar, e a gente vai encontrar alguns caminhos, depois vai perceber que aquele caminho não serve mais, a gente precisa ir por outros caminhos, mas nós temos formado e caminhado com esse grupo nessa direção de entender que nós precisamos ter, atendendo, acompanhando terapeuticamente pessoas que estejam dispostas a olhar o macro antes de olhar o micro, a olhar a constituição social, a estrutura social, os fundamentos que constituem a nossa sociedade, para entender como que esse sujeito, como que essa pessoa, como que essa mulher, como que esse homem agressor também, não só a mulher, mas também como esse homem agressor está constituído, está formado dentro desse caldo cultural evangelical e tão violento que a gente vive. Por fim, a gente tem também acompanhamento socioassistencial e o acompanhamento jurídico. Eu vou encerrar aqui. Eu quero agradecer muito esse momento de fala com vocês, e foi bom poder compartilhar nesse espaço, para me sentir segura para falar sobre isso. Obrigada. Olá, muito obrigada pela mesa de vocês, foi muito enriquecedor, de verdade. Agora a gente vai abrir para comentários e perguntas, tá bom? Eu queria começar. Eu não sou evangélica, mas a minha família então eu sei como esse... Só um capeta, hein? Ele não quer deixar eu falar. Esse peso, né, dessa violência, e parece que a culpa é nossa, né? Isso é bem pesado. Você sofreu isso porque a culpa foi sua, a culpa da mulher querer... Eu me sinto meio culpada porque minha avó tem essa fala. Uma mulher reproduzindo essa fala é bem pesado. Ai, mas você está sobrecarregado porque você escolheu isso. Você escolheu trabalhar e fazer faculdade. Então, tipo, como se eu querer ter coisas que homens teriam, né? É culpa minha. Isso é bem difícil, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Um momento, passou só uma. Lá em cima, professor. Ih, tá desligado. A gente podia fazer um bloquinho de 3 perguntas, aí elas comentam, aí depois a gente faz mais uma rodada, tá? Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer vocês por terem vindo e terem falado tanto. Foi muito enriquecedor. Mas a minha pergunta, primeiramente, eu, como uma pessoa que não faz parte do meio religioso, mas tem família que faz, quando essa mulher está dentro dessa situação, principalmente para Viviane, deixa eu viver essa pergunta. Quando uma mulher está nesse meio violento, ela sabe que tá, mas ela não sai. Como
como que vocês procederiam, sabe? Como que vocês fariam para convencer essa pessoa a procurar uma ajuda fora não, nem mesmo se você fora da igreja, mas procurar qualquer tipo de ajuda? Como que vocês fariam para ter essa abordagem? Eu cresci num meio religioso, a minha mãe é evangélica e ela me culpa por a maioria das coisas que eu desejo e eu almejo na minha vida, então eu entendo um pouco da sua história. Mas como uma ex-crente, entre aspas, tanto que eu me batizei e logo em seguida eu saí da igreja e minha mãe surtou. Eu queria saber como foi pra você meio que se desvincular dessa parte da igreja e você entender as suas dores primeiro. Se você voltou para esse meio ou não, aí eu queria saber isso no caso. Aí acho que vocês podem responder e a gente faz uma outra rodada. Pode ser? Pode ser? Eu não sei como não sentir culpa, né? A gente sente culpa, né? A gente sente culpa o tempo inteiro. Porque a mulher é culpada até quando é traída. Né? Você foi traída, assim, engordou. Mas também depois de ter filho, você ficou tão desleixada. Que você transa com o cara tem as necessidades dele, né? Então a mulher, o corpo da mulher é o lugar do pecado, da desonra do homem e da honra do homem. Porque quando ele tem uma mulher que não o trai, ele é um homem honrado. Quando ele tem uma mulher que o trai, ele quer matar ela. Porque ele é desonrado. Então essa coisa do corpo da mulher, esse lugar de culpa é desde Eva, né? Então a gente sabe que eles recorrem lá a Eva e dizem, sabia, a mulher é a causa da destruição da vida do homem. Então sim, me senti culpada quando me divorciei, porque minhas filhas eram muito pequenas, a mais velha tinha 10 anos e a mais nova tinha 6. Hoje ela tinha 18, 14, então foi muito difícil. Eu estava em depressão, fiquei 1 ano e meio muito mal, pensei, tive pensamentos suicidas, mas não só pensamentos suicidas, né? E foi muito difícil lidar com tudo isso com as minhas filhas, eu sozinha dentro de casa, minha família foi para um canto, a igreja foi para o outro. E aí eu fiquei sozinha realmente dentro de casa com elas, passei fome, porque eu trabalhava na loja do meu irmão e ele disse, não, você não vai mais poder trabalhar na loja, se tiver dinheiro você não vai voltar para ele. E aí eu fui mandada embora, inclusive, para não ter dinheiro para poder voltar. E todo esse processo é de culpa. Culpa porque você é mãe não o suficiente, porque você é uma filha não o suficiente, porque você quer ter a mesma coisa que o homem tem, como você disse, né? Então, assim, você não precisa fazer isso, não, eu vivo de luz, né? Então, eu vou viver de luz, já que eu preciso trabalhar, preciso estudar, vou viver de luz. Então, a estrutura social é para que você não estude, para que você não se desenvolva, para que você não se forme, para que você dependa de um homem. Para que essa ideia de família seja reproduzida. Né? Por isso que eu não abandono o conceito de patriarcado por dominação masculina, porque para mim patriarcado ainda faz muito sentido, eu não substituo isso porque eu entendo que a estrutura social ainda é para isso. E aí esse lugar do espaço público para o homem, do espaço privado para a mulher, continua mantido nos ambientes da igreja, que a mulher vai fazer o quê? Ensinar, cuidar da cantina, cuidar da recepção, cuidar, né, ser anfitriã, receber os convidados, e o homem vai fazer o quê? Vai ensinar, vai pregar, vai falar. Então, essa reprodução do público, do privado, do patriarcado, ela é reproduzida o tempo inteiro. Não só nos espaços religiosos, mas na cultura o tempo inteiro. Sobre a questão da... Você perguntou sobre o quê? Como ajudar. Como ajudar, isso, exatamente. Porque eu estava anotando, mas a minha bateria acabou, então não esquece que eu vou anotar. Nós não denunciamos quem procura a gente, nós não fazemos a denúncia. Então, quem procura a gente porque sofreu violência doméstica, ontem, por exemplo, nós recebemos um caso. A gente recebe muitos casos toda semana. Nem todos ficam no acompanhamento. Ontem nós recebemos um caso que a mulher foi agredida pelo namorado e ele trabalha no tráfico. Então ele faz parte do movimento do tráfico, ela está morrendo de medo. Ela falou, eu não posso denunciar porque esse cara vai me achar no inferno se eu for pro inferno. Ela está apavorada, ela falou, eu preciso de um abrigo. Mas os abrigos da prefeitura só permitem que você se abrigue se você fizer denúncia. A estrutura toda é muito difícil, porque a gente diz assim, a pessoa está te violentando, você tem que ir lá e tem que denunciar. Só que não é bem assim que funciona. Então, acho que primeiro, você não falou só da denúncia, mas eu estou indo por partes. Então, assim, pensar, vamos dizer para essa mulher que me procurou, você tem que ir lá denunciar? Só que ela vai denunciar e ela vai voltar para casa. E eu vou estar na minha casa. E o cara recebe lá a intimação
e diz, olha, você não pode mandar mensagem, você não pode fazer contato, você tem que ficar tantos metros de distância, você não pode... O cara surta, vai lá e mata ela. E acabou. Então, a estrutura não é favorável para a gente acompanhar, acolher e favorecer essa mulher. Não é. Então, a gente vai acionando os dispositivos públicos que nós temos dentro dos limites das possibilidades. O segundo passo é ajudar essa mulher a se compreender no lugar de violência. Porque, na verdade, ela não, na maioria das vezes, ela não se reconheceu, mesmo tendo procurado ajuda nossa. Ela vem procurar ajuda para saber como lidar com aquela relação. Como ficar naquela relação. Entender por que ele bate nela, por que ele é violento com ela. Isso acontecia comigo o tempo inteiro quando se fala da culpa. Eu peguei lá o versículo do fruto do Espírito e eu comecei a botar o fruto do Espírito na geladeira, no armário, na cama. Eu falava, eu preciso ser longânima, eu preciso ser mansa, eu preciso, porque ele me bate por causa disso. Então, a gente vai, de alguma forma, entendendo que a relação é assim e que se a gente apanha, por culpa nossa. Isso já gera uma dificuldade de compreender que você está no estado de violência. Mas você falou, quando a pessoa já se identifica numa situação de violência, o que a gente faz? Aí é o processo terapêutico. Porque muitas vão decidir ficar no lugar de violência. E aí o nosso trabalho é acompanhar essa mulher que decidiu, escolheu ficar no espaço de violência. Escolheu por causa dos filhos, não entendendo que a violência, na verdade, já destruiu a família e também os filhos. Não entendendo que a violência não é só doméstica, a violência é familiar. Então, quando ela é violentada, os filhos são violentados simultaneamente junto com ela. Então, aí esse trabalho terapêutico é quando a gente coloca essa pessoa no acompanhamento. Que a gente tem um acolhimento e acompanhamento. Esse acompanhamento, essa mulher não vai denunciar, essa mulher não vai se separar, essa mulher não vai pedir ajuda, ela quer ajuda para ficar na relação. E aí o trabalho terapêutico nosso é de fazer o possível para que essa mulher se fortaleça, e aí pensando no trabalho terapêutico como uma academia, fortalecendo os músculos, fortalecendo as estruturas para que ela ganhe força para romper com essa relação. Então aí sim é um trabalho terapêutico que a gente precisa fazer, porque se a mulher se percebe num lugar de violência, entende que está num relacionamento violento e não tem forças para sair, é acompanhamento. Não tem uma ajuda rápida. E você falou sobre a sua mãe, sobre a igreja, mas eu não lembro a pergunta. Não, você Já? já respondeu. Então tá bom, obrigada. Eu queria entrar um pouquinho na conversa rapidinho também para comentar isso, né? Porque a minha fala não foi nesse sentido, mas enquanto mulher também no campo religioso, né? Também sofri muitas violências, não no campo da violência física, mas violência institucional, violência psicológica. E até a gente se dar conta disso, gente, demora muito tempo, né? Porque a coisa é muito profunda. Então, quando a colega ali pergunta sobre como ajudar uma mulher, né, e aí falando da minha experiência clínica, né, é muito curioso a gente perceber o quanto que na nossa formação, muitas vezes, a gente ainda não está muito preparado para acolher e ouvir essa mulher. E eu quero contar rapidamente uma cena que eu tive na clínica, né, no primeiro ano de clínica. Eu estava atendendo uma mulher que sofria violência doméstica há muitos anos e em determinada sessão ela chegou com os olhos roxos na sessão, né? E aquilo me angustiou muito, né? Me trouxe assim uma sensação também de impotência, porque minha vontade era pegar aquela mulher e falar: fica na minha casa, eu não quero que você vá embora, você está correndo risco. Mas, ao mesmo tempo, me vi aí falando um pouco com a fala que eu trouxe, né, diante de uma questão ética, porque não é só o dogma religioso que a gente precisa tomar conta na nossa prática enquanto psicólogo e psicóloga, mas todos os nossos valores individuais que nos atravessam das diversas maneiras. Lógico que, socialmente, a gente tem uma compreensão de que a mulher, enquanto pessoa violentada, precisa de proteção. Mas ali, enquanto psicóloga, eu travei. Eu não sabia o que fazer. Falei, o que eu vou fazer? Escutei aquela mulher, né, acolhi naquele momento, naquela sessão, e aí levei para o meu supervisor, um homem. E aí esse supervisor da clínica faz a mesma coisa que a Viviane traz, né? Bom, você tem que encaminhar para entender o que essa mulher fez para estar nessa relação. O supervisor clínico. Então, estou contando isso para vocês para perceber como que isso atravessa a gente de uma forma
de uma violência simbólica, psicológica, institucional, estrutural, de tantas maneiras que parece às vezes inescapável, né? E aí, como a Viviane está falando, quando você está, pelo menos num primeiro momento, disponível a escutar e acolher aquela mulher, já é muita coisa que você está fazendo. Quando você não aponta o dedo na cara dela e pergunta o que você fez para estar aqui, né? Para estar passando por isso. Quais são suas repetições? Qual é o teu gozo nesse sintoma, né? Que aí a psicanálise vai falar desse jeito. Então, eu acho que é muito importante, eu quis contribuir nisso também pela minha experiência clínica, que nós estejamos sensíveis a isso. Que não se trata de uma culpabilização, é uma responsabilização individual, mas ela é estrutural, né? Então, na nossa escuta, a gente precisa estar mais atento a isso também. Só por questão do horário, né? A gente vai fazer só mais uma última rodada, elas respondem e a gente já vai fechando, tá bom? Acho que a Maria tinha perguntado. Quem perguntou? E a Maria lá de trás. Peraí, vamos lá pela Maria que tinha pedido primeiro, depois vocês. As 3 últimas, então, tá pedindo. Vou pedir pro pessoal só ser breve nos comentários, só pra gente poder. Bom, primeiro, parabéns às duas, né? Muito bom, muito conteúdo preciso pra gente. Parte da pergunta que eu ia te fazer, ela já respondeu, né? Mas, enfim, em que momento você ajuda religiosamente? Você acolhe e encaminha para essas meninas de determinadas religiões que você falou, é isso? Eu vou esperar, né? Vai ter outra, né? Eu não vou esquecer. Oi, bom dia. Na verdade, tem a ver, você também respondeu a minha pergunta, porque eu me vi como futura profissional, não me vi longe da posição que a Viviane falou da terapeuta dela. Na verdade, eu queria um conselho pra gente, porque eu acho que às vezes a gente fica tão preso na técnica, a gente atendendo na clínica, no estágio, e a gente esquece de algumas coisas. Eu quero um conselho, porque eu não quero me ver nesse lugar. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer, porque eu acho que toda a academia deveria estar aqui hoje, porque essa palestra foi muito necessária. A religião, ela atravessa também o campo do trabalho, né? Mas muito pouco se fala dela no campo do trabalho. E nas pesquisas a gente percebe que a formação de jovens meninas, né, e as oportunidades, elas são diferentes, até mesmo por esse lugar de dominação que o homem acaba ocupando. Então, conforme vai crescendo, uma menina dentro vamos falar de uma religião cristã, ela já tem menos acesso à parte intelectual, menos, eu acho que nem, ela vai sendo mais restrita. Ela tem menos motivação para isso, até pela própria família na Constituição cristã. E aí, quando a gente vai lá para a manutenção da mulher no mercado de trabalho, onde é majoritariamente ocupado por homens, e a mulher hoje ela ocupa a maioria dos cargos de prestação de serviços, né? Que não é um cargo ali de tomada de decisão, nem um cargo de liderança, porque já vem de toda essa formação aí desde menina, que as oportunidades dela vão sendo diferentes. Aí, esses tempos, eu fui estudar autenticidade. E aí me veio uma pergunta assim, de como a mulher ser autêntica em um espaço de dominação masculino. Se quando às vezes ela chega a um cargo de liderança que demora-se muito para chegar, e elas são minorias, ela já tem um script, um modelo ali totalmente masculino a ser seguido. Então, nessas pesquisas sobre a autenticidade da liderança, me veio isso, né, do quanto que para a mulher acaba sendo quase que impossível. Eu queria saber de vocês como que a religião chega, né, nesse lugar. Porque o líder masculino que está ali, o homem que está ali, ele tem uma religião também. E eu não acredito que as coisas se separem, que a pessoa é um profissional e outro como pessoa. Para mim é tudo a mesma coisa. Como que hoje a religião olha para isso. Peraí, desculpa, eu sei que eram 3, mas eu pedi a permissão aqui. Eu quero primeiro parabenizá-las também, dizer que eu sou grata por fazer parte desse time que está aqui.
Realmente é uma perda muito grande para quem não teve essa oportunidade. Eu queria perguntar, da mesma forma que a mulher foi colocada nesse lugar por muito tempo e graças a Deus hoje a gente tem a chance, muitas vezes não tem a opção, mas a gente vai tentar, o homem também é colocado nesse lugar. Para ele, muitas vezes é uma honra, ele é respeitado por aquilo, e a gente não vê muita coisa nesse sentido, né? Porque assim, ele continua sendo rei por fazer aquilo, então assim, longe de vir defender o homem de jeito nenhum. Eu acho que nem a gente tem que ser melhor que eles, nós somos iguais, a gente pode tudo que eles podem, um pouco mais, até não quero levantar essa questão, mas eu queria a opinião de vocês sobre isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu vou deixar a Aline terminar, porque eu sei que ela vai falar sobre a questão do espaço de trabalho e eu acho que eu quero ouvi-la muito sobre isso. Descobri que ela está falando, pesquisando sobre isso, eu quero muito ouvir. A gente sofre violência nos espaços de trabalho o tempo inteiro e eu não ouço ninguém falando sobre isso. Eu vou ouvir a Aline agora. O espaço de acolhimento que a gente faz, quando alguém procura ajuda, está sofrendo violência contra a mulher, ela não costuma procurar. Por isso estou falando dentro do nosso lugar, da nossa experiência, do nosso contexto, tá? Ela não procura psicóloga. Ela procura alguém. Ela procura uma liderança, ela procura uma pessoa de referência, ela procura o pastor, o líder, a missionária. Então, eu fui missionária durante muitos anos. Fui consagrada missionária com 21 anos. Eu tenho 40 hoje. Então, tem 20 anos que eu fui consagrada missionária na igreja. Quando as mulheres sofriam violência, elas me procuravam. Ai, missionária, tô sofrendo violência, meu marido tá me batendo. Eu falava, irmã, vamos orar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E pô, eu falava isso porque eu tava fazendo a mesma coisa. A primeira violência que eu sofri foi uma semana antes de me casar. Ele me empurrou num muro chapiscadinho, que tem aqueles pontinhos assim, e as costas ficou toda furadinha. Eu entrei em casa chorando, meu pai veio e falou, minha filha, o que aconteceu? Eu não falei que ele tinha me agredido. Meu pai falou, o que aconteceu? Eu falei, ai, ele fez isso, a gente brigou e tal. Minha mãe, aí meu pai falou, minha filha, olha, falta uma semana no casamento, não precisa casar. Minha mãe gritou do quarto, vai casar sim. Já tá tudo pago, vestido pago, festa paga, viagem paga, vai casar. E aí a violência começou desde esse momento. O que a gente percebeu é que quando essa mulher procura ajuda, ela está procurando essa referência. E ela precisa desse momento de trânsito até o trabalho terapêutico. E aí o que a gente faz? Ela procura a gente não encaminha ela para a clínica. Ela procura a gente, ela precisa comer. Ela precisa vestir, ela precisa fugir. Ela precisa voltar para a terra da família. Ela precisa... Então, esse acolhimento a gente chama de acolhimento espiritual. Quando essa pessoa que procura a gente é católica, quem faz o acolhimento é uma líder católica. Quando essa pessoa que procura a gente tem uma espiritualidade mais oriental, quem atende é essa amiga budista. Então a gente tenta, né? A gente não consegue ainda atender todas as expressões religiosas, obviamente. Nós viemos para a rede social agora no período da pandemia, porque a procura começou a aumentar muito, a gente entendeu que precisava fazer isso. Mas desde 2017 era um grupo de amigas, assim, foi crescendo de forma orgânica. Então esse atendimento espiritual acontece dessa forma, esse acolhimento. A gente acolhe e ajuda nesse trânsito, até mesmo essa mulher entender que precisa fazer terapia. Então elas, independente das religiões, todas são psicólogas? Não, quem faz o primeiro acolhimento não. Quem faz o primeiro acolhimento é uma líder religiosa. Ah, tá. Aí depois essa líder religiosa, aí essa líder religiosa encaminha para assistência social, para assessoria jurídica, para a clínica. Então o atendimento começa, porque a gente entendeu que essa mulher, até para procurar a terapia, ela precisaria de encaminhamento, então ela não vai procurar. Porque o crente tem esse preconceito de procurar clínica, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Sobre a questão do conselho, né, ela falou, eu não quero repetir isso na clínica. Fiquei preocupada. Eu imagino que sim, é importante isso, né? Eu acho que é importante, porque quando ela fala que procurou, foi ótimo você falar, quando você fala que procurei meu supervisor e ele falou isso, né? As referências que a gente tem partem dessas estruturas, é realmente muito difícil. E a gente estava conversando ali mais cedo, antes de entrar, algo que eu acho muito importante. Quando uma mulher chega na clínica com essa questão, é um processo que está começando muitas vezes. Na maioria das vezes esse processo está iniciando. E ela está identificando que essa estrutura de violência não é só dentro de casa. Então, precisa haver nessa troca um olhar, já assumir uma lente
que compreenda que essa violência é estrutural. Então ela se sente violentada pelo pastor, pelo líder da célula, pelo patrão, pelo marido. Então isso está tão normalizado que ela não sabe mais o que é violência e o que não é violência. O que é uma relação saudável, seja de trabalho, seja amorosa, seja parental, seja... O que é essa relação violenta? Então, quando ela puxa um fio, vem toda e bagunça a vida dessa mulher toda. A vida dessa mulher fica toda bagunçada. Ela fala, então meu pai, então meu tio, então aquilo que aconteceu comigo, então meu... Aí tu puxa um fio e aí você vai ter clínica durante muito tempo em relação a isso, obviamente. Mas assim, é isso. Se eu tivesse que te dizer, né, eu sei que a Lili vai também falar sobre isso, mas se eu tivesse que dizer, caminhar junto nessa compreensão dessas estruturas de violência, dessas estruturas de violência que a gente tem, para depois conseguir pensar saídas delas. Porque se você sai de um, você encara com o outro, você sai de outro, você encara com o outro, você sai de outro, você encara com o outro, daqui a pouco você começa a perder as forças de tentar sair. É claro que eu estou falando de uma experiência pessoal, passei por isso, vejo muitas mulheres passando por isso no IUA, elas tentam sair do casamento, aí chega na igreja e outra violência, elas tentam, aí chega na família, outra violência, aí chega no trabalho e é mandado embora porque está faltando, porque não tem quem deixar as crianças. Então tem toda uma estrutura que a gente precisa compreender para poder acompanhar. Então acho que é isso. Se eu tivesse que te dar um conselho, seria esse. Claro que tem muita coisa. Acho que é importante quem está na clínica... Oi? O IUA a gente atende online. Nós somos do Rio, mas a gente atende mulheres de Portugal, mulheres do Chile, mulheres da Argentina, a gente atende mulheres de fora do país também. Então, eu acho que é importante ler, pensar, conversar, seminários sobre isso, rodas de conversa sobre isso, ampliar a discussão, ampliar a conversa, para que a gente consiga acionar até os dispositivos que tem. Muitas pessoas que estão aqui não conhecem os dispositivos do Estado. Não sabem como dizer para uma mulher onde ela procurar ajuda, o que ela fazer. E se não souber fazer isso, como é que começa a ajuda se a gente não tem nem as informações, nem conhece os acessos, né? E aí ela perguntou ali no final sobre a mulher que sofre violência e essa questão da masculinidade. Quero falar sobre isso junto, porque acho que duas coisas importantes aqui para terminar, rápido. A gente precisa desconstruir essa ideia de que qual mulher que sofre violência doméstica. Porque parece que a mulher que sofre violência doméstica é uma mulher menos instruída, com uma formação escolar inferior, ou é só mais pobre. E não é verdade. Não é, nem mesmo dentro do ambiente evangélico. Mulheres, nós atendemos no IUA 2 advogadas que sofrem violência doméstica. Uma se separou e outra não. Nós atendemos durante um período uma juíza. Então, vai além disso, sabe? Vai além da questão da formação. Assim, tem outras questões que envolvem essa questão da violência, até porque a violência não é só física. Então, até a mulher perceber que está nesse lugar. E outra questão, ideal de masculinidade. Né? E aí já tem alguns lugares, já tem algumas frentes trabalhando com isso, de ajudar o homem a perceber, você não precisa ser um brutalhão. Né? Na UERJ mesmo, a gente estava falando mais cedo também sobre o trabalho que tem na UERJ. Na UERJ tem uma roda de conversas de homens, que homens que são violentos, são denunciados por agressão contra mulheres, são obrigados a participar dessas rodas de conversa. E aí uma das perguntas que me marcou muito foi um homem perguntando, por que eu não posso tacar o prato na minha mulher? Ela é minha mulher. Por que eu não posso tacar o prato na minha mulher? Então, é isso, né? Pensar que esse caldo cultural, religioso, ele não constitui só o nosso lugar. Ele também fundamenta o lugar do homem. E sim, alguns estão muito confortáveis em reproduzir tudo isso. Outros precisam de conscientização, assim como nós estamos nos conscientizando disso. E outros já se conscientizaram e precisam ser presos mesmo, porque não tem jeito. E não estou dizendo também que o homem que não se conscientizou não precisa ser preso, não, tá, gente? Só estou dizendo assim, é necessário que várias frentes atuem ao mesmo tempo, não só prender essa pessoa porque matou alguém, ou porque estuprou alguém, ou porque violentou, agrediu alguém, mas também entender que essa pessoa está dentro desses fundamentos estruturais de violência que a gente sofre. Tá? Obrigada. Vou ser bem breve aí, né, para tentar juntar tudo que vocês perguntaram, né? Acho que complementando e pegando um pouco o que a Viviane fala por último, né? A violência contra a mulher, ela é estrutural. Isso é uma tecla que a gente fica batendo. Isso quer dizer que não é só homem que violenta a mulher. A mulher também violenta outra mulher, né? E isso acontece institucionalmente, das formas mais variadas possíveis. Falando disso,
Me lembro quando eu era pastora na igreja e houve um concílio que se chama, que é uma reunião para votar se eu deveria continuar sendo pastora ou não, porque isso é um processo avaliativo que acontece dentro da igreja. E foi levantado pauta por outras mulheres que eu não tinha jeito de pastora por causa da forma como eu me vestia, a cor do meu cabelo, os piercings que eu gostava de usar e uso até hoje, tatuagem. Então, essa foi uma violência. Eu fui convidada a sair para que isso fosse comentado sobre o meu estereótipo físico. Então, falando disso, e aí puxando, porque ali era o meu local de trabalho, eu era pastora, eu estava trabalhando como pastora, né? Como é difícil essa temática que você traz, a temática da autenticidade, né? Em diversas frentes, né? E isso, acho que ampliando a visão, porque a colega pergunta, me dá um conselho, acho que a gente precisa falar dessas coisas. Quase que pegando um pouco psicanaliticamente a coisa, aquilo que é inconsciente precisa vir para a consciência. E aí precisa vir para a consciência, precisa ser falado, repetido, trabalhado, para depois nós conseguirmos elaborar e construir saídas. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Vocês que estão aqui hoje, certamente foram tocados de alguma forma. Vocês já não vão mais escutar essas experiências do mesmo jeito na clínica de vocês ou nos outros lugares de atuação que vocês estiverem. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Não podemos invisibilizar esses tipos de violências e esses sofrimentos que vivemos. E isso trazendo à tona, é possível a gente elaborar. Não só pela violência que as mulheres sofrem, é o que a colega diz, né? Os homens também sofrem diante do machismo de outras maneiras, né? Também são vitimizados de outras maneiras. Mas isso precisa ser dito, falado, elaborado, para que a gente encontre saídas. Então, eu acho que é isso a minha contribuição final. Agradeço novamente por estar aqui, a atenção de vocês. Obrigada, Viviane também. Muito obrigada, em primeiro lugar, né, pela fala de vocês, pela contribuição. Vocês tocaram num aspecto, eu acho que você, logo no início da discussão, muito sutilmente, mas que tem a ver com a questão da formação do psicólogo. Né? Quando você dá o exemplo da clínica e do modelo, né? A gente só consegue intervir ou interferir em alguma coisa quando a compreendemos efetivamente. Né? Intervir de maneira satisfatória. Né? E essa sua fala vem assim ao encontro de algumas preocupações que a gente tem em relação à formação do psicólogo. Então, num evento como esse, extremamente bem cuidado, eu acho, pensando muito na questão da compreensão da diversidade, não como segmento ou como pedaços, né? Mas na compreensão da diversidade num contexto maior, de uma grande complexidade. E olhando para as matrizes dos cursos de psicologia, né? O quanto ela tem perdido esse olhar diverso, inclusive com relação a modelos, né? O quanto é difícil você introduzir um modelo fenomenológico existencial num curso cuja base é psicanalítica. É muito complicado, é muito difícil, né? Ou num curso cuja base é comportamental cognitivo. Né? Então, dentro da nossa área da psicologia, você tem segmentos também. Então, não dá para a gente buscar entender a questão da formação do psicólogo, ao meu ver, né? Sem que a gente faça essa compreensão mais alargada da própria história da psicologia. Né? E é um caminho muito difícil, não é um caminho fácil. Ele parece fácil, ele é tão difícil quanto a questão que vocês estão trazendo aqui hoje. E eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito dessa questão, né? Da preocupação com a formação, porque ela vai desembocar, ao meu ver, e eu queria ouvir um pouquinho vocês, com a questão
inclusive estrutural mesmo, de se pensar as relações em cima de alguns modelos que têm privilégio em nome de uma ciência. Bom, eu acho que é importante a gente entender, né, a partir dos que você coloca, né, de várias compreensões de uma mesma ciência, né, que foi um pouco o que eu trouxe na minha fala, né, e como que essas compreensões, elas são híbridas e elas são estruturadas pelos diversos discursos que são circundantes, né. Então, eu acho que quando a gente pensa numa base, eu até estava falando com o professor Renato no começo, né, que a maioria dos cursos de graduação em psicologia tem base clínica, psicanalítica e cognitivo-comportamental, né, e muitas vezes de forma muito ortodoxa, eu sinto que um caminho interessante seria que os cursos pudessem trazer, né, na sua formação, uma base social mais intensa. Então, eu acho que a saída é essa, né? O curso que eu fiz, que foi na Fundação Santo André, tinha uma vertente muito forte nesse sentido. Porque muitas vezes a gente esquece que a psicologia não é só a clínica, né? Porque basicamente no senso comum é isso, o psicólogo é o psicólogo clínico, mas não, né? Então, eu acho que um caminho interessante para a formação de uma psicologia mais ética, uma psicologia atravessada por essas diversidades, uma psicologia que esteja atenta a essas necessidades da contemporaneidade, é passar por uma base de formação social mais ampla. Então, eu acho que vai um pouco por aí. E aí depois, claro, as especificidades de outros campos estão aí, mas a base social, ela está para a prática clínica, ela está para a prática da psicologia escolar, do esporte, etc., para todas as frentes, né? Então, eu acho que vai por aí, assim, no pensamento. Eu vou ser breve, porque é esse caminho, assim, que eu penso. A gente conversa muito na rede, né? Tá ligado, né? A gente conversa muito no Ruá sobre isso, e eu converso muito com um psicólogo que acabou de entrar, meu marido, né? Que não foi meu psicólogo. E ele fala muito isso. Né? Ele fala que quando ele escolheu pelo caminho da abordagem essencial, ele falou que só tinha ele mais um. Então, não tem, a formação é psicanalítica, né? É comportamental. E aí, eu tenho sido convidada, e outras amigas têm sido convidadas, e gente que mora em Petrópolis, gente que mora mais para o interior do Rio, tem sido convidada para vir para São Paulo falar sobre esse assunto em uma disciplina que os programas estão incluindo. Então, é isso, né? Assim, você olhar para o diagnóstico do campo social e trazer o diagnóstico do campo social, que precisa ser feito antes, trazer o diagnóstico do campo social para o programa. Eu sei que não é tão simples assim. Nós temos eixos, núcleos duros de formação, históricos, né? História do pensamento, da construção do pensamento, dos saberes. Eu entendo isso, mas entender que não dá para reservar só a psicologia social, a leitura do campo social, é primordial. Né? Não dá para dizer que só quem é psicólogo social pensa a sociedade, porque um psicólogo que não pensa social, ele pensa o quê? Né? Se ele não se permite ser atravessado pelo cotidiano, ele é atravessado pelo quê? Então, eu acho que a gente tem que pensar diagnóstico do campo social e vida cotidiana. Conseguir colocar esses eixos do diagnóstico do campo e vida cotidiana, que vai entrar nas individualidades e nas identidades e nas diversidades, seja no eixo mais do programa mesmo, ou seja, puxando eventos como esse, programações como essa que pode acontecer com mais frequência, debate como esse que pode acontecer com mais frequência, porque precisa entrar na formação, porque se não entra na formação fica desassociado, psicólogo a clínica da vida. Né? E aí como você consegue acompanhar alguém que está inserido na vida sem fazer parte dela, sem saber lê-la, né? Que foi o que a professora falou da compreensão. Obrigada, gente. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de vocês, tanto da Aline quanto da Viviane. Foi bem enriquecedora essa mesa. Quero agradecer em nome de toda a comissão, a sua disponibilidade de vir lá no Rio de Janeiro, a sua também. Queria falar com vocês sobre a programação da semana, tá lá no Instagram.